Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin 68 mil dólares, 5h36, horário de Brasília. No momento em que eu gravo este vídeo, o Bitcoin tá brigando para romper 69.300. Ontem parecia que ia embora, não foi. E hoje a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos, isso é importante, mas o que eu quero apresentar para você é, sim, 100 mil dólares são iminentes. A gente vai chegar em 100 mil dólares, mas você tem que ter paciência. Só que essa paciência, ela pode não ter uma longevidade tão grande, você não vai ter que esperar tanto, e eu quero te mostrar o porquê. Além, é claro, de analisar diversos ativos. A gente tem diversos ativos para analisar, ativos que você pediu, ativos em pivô de alta, ativos em round bottom, ativos que estão acordando e você também tem que acordar para eles. A gente tem muito conteúdo no dia de hoje, então fica até o final, que vai ser muito bacana, vai ser enriquecedor. Eu sei que a minha voz não está das melhores, eu peço desculpas para você por conta disso, mas vou fazer o melhor que eu puder. Eu estou em viagem, já tem 2 semanas que eu estou viajando, mas a gente não falha, a gente sempre vai entregar conteúdo para você. A gente saiu de um calor muito forte para um frio muito forte e isso acaba abalando a nossa voz. Mas a gente vai seguir apresentando conteúdo todo santo dia. E é por isso que eu peço para você, como de praxe, para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente tem análise. Amanhã a gente vai fazer avaliação. Por isso, eu peço a você, deixa aqui embaixo que ativo que você quer que eu avalie. A gente vai fazer o melhor para poder entregar para você um conteúdo de qualidade. Bom, vamos começar com o Bitcoin, o que está acontecendo hoje e o que é importante a gente ficar de olho no curtíssimo prazo. O Bitcoin tentou romper essa área de 69.300. É uma área de resistência muito importante. Por quê? Porque a gente vai colocar o Bitcoin acima desta movimentação de baixa. Eu já venho falando sobre isso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dias. Mas a gente não consegue romper, a gente não consegue fechar acima. Também a gente não perde esse suporte. Só que hoje a gente tem um evento importante. Hoje, 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem o quê? Dados do PCE, inflação de núcleo nos Estados Unidos. E esta inflação de núcleo, ela é extremamente importante porque são os dados que são mais considerados pelo Fed, pelo Banco Central norte-americano, na tomada de decisão quanto a aumento, manutenção ou corte da taxa de juros. Então hoje a gente tem um dia importantíssimo e a gente vai ter que ficar atento. Então, 9h30 da manhã, horário de Brasília, você que está assistindo agora, antes desse horário, você já vai ficar totalmente consciente dessas possibilidades. Você que assistiu depois, bom, você pelo menos vai aproveitar para reagir aos movimentos. Mas é um evento extremamente importante e pertinente e a gente vai ter que acompanhar. Independente do horário que você está assistindo, você tem que ter consciência do suporte e da resistência. São os mais claros. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta, aqui, tá? E ela, para ser perdida, deve romper 66 mil dólares, mas a resistência mais importante, na verdade o suporte mais importante, segue como 67 mil dólares. Só que se a gente perde 67 mil, a gente volta para a mesma história dos últimos dias. A área importante começa a aparecer em 618 de Fibo, em 64.600, deste fundo até este topo. Então, nada muda, nada muda. Veio um dado muito ruim, os dados vieram ruins, a inflação subiu. Vai ter queda sim, por quê? Inflação alta pode levar o Fed a demorar mais para, justamente, diminuir a taxa de juros, e isso traz aversão ao risco, que vai derrubar o mercado. Mas 64.600 acaba sendo uma área
de suporte local. Não é à toa que a gente tem todas essas áreas aqui, ó. Aqui e aqui. Então, acaba que a gente tem uma área de 618 de Fibo muito interessante. Agora, olhando para cima, a gente precisa fechar o dia acima dessa área. A gente não fechou nenhum dia. A gente fechou lá no dia 22 e nunca mais. Então, a gente tem que confirmar o rompimento. Confirmou o rompimento, fechou-se acima de 69.300, a gente começa a caminhar para 100 mil dólares. Por quê? Eu sei que pode parecer loucura. Pô, a gente está lateralizando, tem 70 dias, 75 dias, 90 dias, 100 dias. A gente pode chegar nisso. A gente está lateralizando, já era bull market, não vai subir. Um monte de gente falou que já era bull market aqui e agora está comprando aqui, né? Mas eu não vejo já era bull market, eu não vejo absolutamente nada. A gente está repetindo o ciclo passado. Rompendo essa faixa de preço, a gente vai testar 72 mil. E foi o nosso topo local aqui no dia 21 de maio. Rompeu essa área, a gente vai romper o topo histórico. Por quê? Porque esta faixa de resistência aqui é muito mais importante do que esta faixa aqui. Então, a maior probabilidade é romper o topo histórico. E o que isso aqui é? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o mesmo padrão, que é o padrão que lateralizou bastante aqui e levou a explosão. E aí a gente teve explosão, acumulando. Uma vez que a gente tiver o rompimento, e a gente está muito próximo, a gente acelera para os alvos. Alvo 1, projeção pós-rompimento deste padrão. A gente vai lá para 82, 83 mil dólares. Você viu essa informação na semana passada. Só que a gente também tem o rompimento confirmado deste padrão com uma bandeira de alta. E a gente traça a projeção aqui. Então a gente está muito próximo do quê? Deste movimento aqui. Projeção 109 mil dólares. Se a gente romper 69.300, a gente tem um aumento muito grande na probabilidade de romper este cara, 72, e sim confirmar este padrãozinho lindo aqui, que vai nos levar aos 100 mil dólares. Projeção, acumulação, projeção. Este é o cenário. Depois que a gente formou base de preço semanal extrema, depois que a gente teve, olha só, vou mostrar no semanal, cruzamento das médias do RSI estocástico, a gente também teve rejeição de médias, perdeu a média, voltou a recuperar a média de 50, média de 100. Então a gente está, sim, diante de um cenário que se repete. Por isso que eu falo, 100 mil dólares é iminente, 100 mil dólares é iminente. Tem que ter paciência, não adianta ficar, meu Deus. Porque o dinheiro de verdade está no longo prazo. E a gente está saudável, vamos lá, tá saudável? Isso aqui é semanal, tá saudável? Tá. Tá saudável? Tá. O que aconteceu todas as vezes que a gente viu o RSI estocástico abaixo de 20, encostando próximo a zero e tendo cruzamento, explosão. 17 vezes em que isso aconteceu, a gente viu movimentos extremamente agressivos de alta. Seguimos saudáveis. Lá, mas e a dominância? E as altcoins? Porque você está investindo em altcoin. Sim, eu estou investindo em altcoin. E a gente tem um cenário bullish para altcoins mais do que nunca. Isso aqui te parece um cenário bearish? Isso aqui lhe parece um cenário de queda? Isso aqui é um cenário de queda. Isto aqui é um cenário de queda. Isto aqui, cenário de alta. A gente formou um fundo ascendente, em busca de um topo, novo topo. Se a gente puxar, vamos lá, do último fundo ascendente
Fibonacci, hein? Último fundo ascendente. Até este topo. A gente teve retração de 618. Olha ela aparecendo de novo. Estamos diante de um pivôzinho de alta aqui. E o primeiro alvo para extensão está em 880 bilhões no total 3. Ou seja, 30%. E a extensão, próxima extensão, em 48% de alta para o total 3. Colocando 327 bilhões de dólares no mercado de altcoins. O que acontece com as suas altcoins? Se entrar isso de grana... Bom, não preciso nem te falar. Eu não preciso ser mais... Eu não tenho como ser mais enfático. Acho que a gente está diante de um cenário bullish. Então, não compre movimentação de baixa quando não existe. Quando tiver uma movimentação de baixa, eu vou vir aqui para falar para você, olha, já era. Acabou o bull market. Quem surfou, surfou. Quem não surfou, já era. Estou vendendo tudo. Mas não é o caso. Agora eu estou fazendo o quê? Acumulando. Acumulei bastante nesses últimos 7 meses. E agora eu estou escolhendo. Luan, mas eu que cheguei agora. Eu tenho alguma opção? Será que eu tenho oportunidade de compra? Com certeza. Com certeza você tem. E a gente vai mostrar algumas. Sem viés, sem torcida. Vamos analisar no gráfico. Mas antes, eu quero falar um pouquinho da dominância. Luan, mas a dominância está subindo. A gente não precisa da dominância caindo. Com o Bitcoin lateral, a gente está vendo a dominância cair. A gente teve a semana passada com rompimento. A gente ainda não teve pivô de baixa. Lembra que eu falei, olha, a gente está próximo de um pivô de baixa. 2 dias atrás, a gente não teve. Perdendo essa área aqui, ou até acumulando e depois perdendo essa área, o cenário segue totalmente bullish para altcoins. E ainda mais bullish do que o Bitcoin. Pô, Lance, se você projeta 82, 83, depois 100 mil dólares por Bitcoin, se a dominância cair, com o Bitcoin subindo, o que acontece com as altcoins? Explosão. Se o Bitcoin subir e a dominância subir, aqui é a dominância do Bitcoin, o que acontece? O Bitcoin vai puxar todo mundo. É isso que vai acontecer. Então a gente está de olho, sim, nesta dominância com o padrão rompido. Só que a gente está falando do semanal. O semanal leva tempo. Só que o cenário é totalmente de rompimento e queda. Vamos olhar no mensal? A gente está falando de um mês cada candle. Olha só, é o mesmo cenário que eu mostrei no passado. Pressão de baixa, pressão de baixa, pressão de baixa. Cunha, e a gente vai abrir um mês, novo mês amanhã. A gente pode sim ter uma indicação de baixa, porque a indicação é de baixa, a pressão é de baixa. E ela pode se confirmar. Então, no cenário mais macro, sem querer, 15 minutos, meia hora, tempo gráfico de 30 minutos, 1 hora. Quando a gente está falando de tempos gráficos maiores, a gente está vendo que o cenário está maravilhoso. Não tem um cenário ruim. Não existe um cenário bearish. E mais uma vez, quem me acompanha, eu não sei como eu coloco aqui, deixa eu ver se é um joinha, fogos na minha cara. Se você viu, maravilha. Se você não viu, volta o vídeo. Viu? Ó, isso é para corroborar o que eu tô falando. Fogos, porque para quem tá com foco em um médio a longo prazo, a gente tá num cenário muito maravilhoso. Então, a gente vai analisar o quê? Os ativos. Ativos que estão interessantes. Ativos que estão aparecendo. Ativos que podem nos dar um indicativo do que o mercado pode fazer. Eu sempre falo, olha, se um ativo está tendo um movimento e ele tem um padrão X, se este padrão ele começa a se romper, ativo 1 rompe, ativo 2 rompe, 3, 5 ativos rompem, aumenta e muito a probabilidade de mais ativos no mesmo padrão repetirem este mesmo movimento. Então, quando a gente começa a ver um ativo subir, faz pivô de alta, explode. Exemplo. Faz pivô de alta, explode. Faz pivô de alta, explode. Faz pivô de alta, explode. A maior probabilidade é que ativos com o mesmo padrão
repitam esse movimento. A gente vem falando sobre isso e eu falo muito sobre análise aqui no grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação em primeira mão de qualidade, para que você possa lucrar. Eu falei muito tempo sobre Jasmine. Fiquei 12 semanas falando sobre Jasmine. E aí é que a paciência paga. Por quê? Jasmine está formando uma flâmula de alta, uma bandeira de alta. Fique de olho, pode ter uma continuidade de alta. Os alvos estão lá em cima. Eu falei muito. E você, se você me assiste, você provavelmente já me escutou falar de Jasmine. Olha só o que Jasmine fez. E a gente trouxe aonde? Lá no grupo geral. Então olha o movimento que um ativo que ficou... são 12 semanas. São 3 meses. Ali, ó. Só que ele teve uma movimentação. A mesma movimentação daqui de baixo, está acontecendo aqui. Então, lembre-se que a paciência é o que coloca dinheiro no seu bolso. Agora, vamos analisar os ativos? Vamos. Mas antes eu vou te fazer um convite. Premium e Desafio. Grupo Premium e Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu apresento tudo. Minha carteira, trades. Por que eu estou investindo? Por que eu estou comprando? Por que eu estou comprando certos ativos? Por que eu acabei de comprar 2 gemas? Você tem acesso a tudo. 100%. Além do suporte 1 para 1 comigo. Eu quero entender por que o Luan está fazendo isso. E é tudo com base gráfica. Não tem blá 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 ou tirei da minha cabeça, acordei hoje, meu Deus, vou comprar, sei lá, qualquer ativo. Não. Não é assim que funciona. Tudo tem plano. Plano de trade. A gente tem várias aulas para te dar base. E mais uma vez, você tem o suporte diretamente comigo. Quer saber mais? Dos grupos Prêmio e Desafio que custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Você vai entrar aqui no grupo geral, vai na última mensagem, vai ter um @ oficial do FX, clica nesse @ e o chat com o nosso time vai ser aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Aproveita que a gente está com um preço especial para você. Então, quer saber mais? Entre no nosso grupo geral e chame o nosso time para falar diretamente e entender um pouco mais. Agora, vamos ao que interessa. Análise de ativos que você pediu. Mais uma vez, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. A gente sempre vai pegar ativos e vai colocar aqui para você, para trazer o melhor e identificar as melhores oportunidades. Eu estou apresentando o OneInt e eu quero apresentar o OneInt, que é um ativo que a gente vem falando bastante. A gente fala de OneInt desde o final do ano passado. A gente teve uma forte movimentação de alta pós rompimento de Round Bottom e LTB. Então teve rompimento, correção, fundo ascendente. Maravilha. Começamos a acelerar agora. E olha só, preste atenção, porque isso vai se repetir. E aí quando você identificar este tipo de padrão, e eu estou analisando no semanal, você vai... Opa, este cara fez esse movimento. Este fez esse movimento. Esse está igual ao OneInt. Então, acho que eu vou avaliar. E aí você estuda o projeto, você entende o setor, aí sim você pode investir. Mas é o padrão gráfico também, acaba chamando muita atenção. O OneInt tem o quê? Tem o ombro, cabeça, ombro no semanal. Tem o seu round bottom, LTB rompida, acelerou, testou, fundo ascendente e pivôzinho de alta. Vamos no diário. Vamos olhar pivô de alta. O que é o pivô de alta? Formou fundo, topo descendente, fundo ascendente. Opa! Maravilha! Então, opção interessante. Trouxe uma ótima oportunidade para quem queria comprar no rompimento, colocar o fundo ascendente como stop e surfar uma valorização que não acabou. Então, preste atenção neste tipo de movimento, neste tipo de padrão gráfico. E o OneInt tem o quê? Agora com o pivô de alta, o caminho é para este ponto. Rompeu este ponto, a gente traça projeção. Rompimento do padrão, extensão. E a gente vai para que área? Uma área de suporte e resistência. Aí, ó.
É coincidência isso? Não, não é coincidência. Então grave este tipo de possibilidade e padrão que o Anint está apresentando. O Anint tem um padrão que muitos ativos estão formando e podem repetir. GRT. A gente teve round bottom, LTB rompida. Acelerou, corrigiu. Topo, fundo ascendente. Pivô de alta. Pivô de alta. Já está adiantado numa correção. A gente está testando aqui. Você tem algumas possibilidades. Comprar no teste, stop no fundo ascendente, ou esperar uma pernada que leve ao rompimento dessa área. Mas a gente tem e pode considerar este movimento pós-rompimento, que pode sim nos levar a essas áreas aqui. A gente ainda está dentro desta projeção, mas a gente teve um pivô de alta e está vendo um teste. Se o mercado tiver uma movimentação de alta, principalmente sendo puxado pelo Bitcoin, obviamente por conta da notícia, a gente vai ver o quê? Esse ativo potencialmente fechar a semana em um movimento mais agressivo. Mas vale a pena você acompanhar, se você gosta de GRT, porque o padrão é um padrão muito bullish. Round bottom, tem fundos ascendentes. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, super saudável. Rádio Caca atingindo área de retração. Tivemos porrada para cima na semana passada, corrigindo. Eu adoraria ver força em Rádio Caca para aí sim abrir talvez oportunidades de compra. Acompanhe, romper 28.821, então é 288.21, pode trazer um ímpeto de compra maior. PIF, muita gente ficou, vai cair, vai a 20, porque vai ter o despejo, tokens e tudo mais. Seguinte, movimento de fundo, topo, retração, cunha descendente que tem um pseudo rompimento. Estamos na faixa inferior do nosso Golden Pocket e no gráfico diário a gente tem o quê? Até um pseudo, tem que chamar de pseudo sim, porque tá bem feio, mas a gente tem ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, se formando em potencial, pode trazer uma valorização sim e o início de um movimento mais agressivo de alta. Por que eu analiso o PIF? Por que eu trouxe PIF lá atrás, final do ano passado? Porque PIF é um concorrente direto com Link, só que tem 1/10 menos market cap, muito menos market cap, é um projeto muito menor do que Link. Então, se você enxerga Link, que é um oráculo com potencial para valorizar, você tem que avaliar PIF. É uma obrigação para quem tem um perfil um pouco mais arriscado. E eu vejo sim que é uma área interessante. Do ponto de vista do risco versus retorno, você tem sim possibilidades interessantes aqui. Tá? Por quê? Você tem aqui ó, um potencial topo. Para quem está comprando aqui ó, num pullback, você tem 14% de risco, com 186% de potencial retorno. É um risco-retorno de 13 para 1. Então, acaba sendo um risco interessante. Ah, mas ele pode continuar a cair. Óbvio, o mercado é de risco, não é mercado garantido. Mas, sim, a gente tem uma área interessante aqui, que você pode avaliar. Certo? Então, avalie o projeto. Se você gostar, talvez você entenda que esta é uma área de buy zone interessante para você. Tivemos o rompimento da cunha, estamos indo para testar. Então, para mim, movimento super saudável. O que mais? Dusk mostrando resiliência. A gente analisou Dusk umas 2 ou 3 semanas atrás. Dusk estava sustentando uma área de suporte, era uma área de suporte interessante. Veja como a utilização do Fibonacci de forma bem objetiva funciona muito bem. A gente, é claro, vai sempre utilizar outros indicadores para ter uma confluência, para a gente trabalhar a favor da probabilidade. Mas, de forma bem objetiva, olha só, a gente teve todo o movimento, acelerou, corrigiu,
ficou entre a área de Golden Pocket, 61878.6, testou, retestou e pumba, porradinha para cima, pivô de alta, pivô de alta, pivô de alta, pivô de alta. Vou ficar falando de pivô de alta, porque isso está acontecendo e vai acontecer mais vezes. E agora a gente abre espaço. Aqui é o seguinte, Dusk, para quem está de olho no projeto, correção na semana que vem pode abrir uma belíssima de uma oportunidade, até um reteste aqui, um novo movimento de fundo ascendente, pode sim trazer uma oportunidade para você. Agora, se ele tiver o rompimento do topo, você vai querer que ele tenha continuidade, e aí sim venha corrigir, e numa correção você tem oportunidade. Então, independente do movimento, a gente sempre tem uma oportunidade. Você não precisa pular de cabeça, você pode sempre aguardar e reagir a um determinado movimento geral macro do mercado. TRVL, gosto deste padrão aqui, gosto dele formar este movimento aqui, que é uma cunha descendente depois de um movimento de aceleração, e gosto dele sustentar essa área, que é uma área de Golden Pocket. Então estamos em, desculpe, em acumulação em TRVL. É uma gema, tem um projeto interessante, mas obviamente precisa de força para romper essa área. Mas, por ser uma gema, uma vez que a gente tiver o rompimento desse tipo padrão de acumulação, porque a gente está acumulando aqui, o movimento pode ser extremamente agressivo, porque a gente está falando de um token com market cap desse tamanho. 15, 20 milhões, não é bilhões, milhões de dólares, é uma gema que pode ter uma movimentação extremamente agressiva. Então, vale a pena você ficar de olho, estuda, dá uma verificada. Waves, acumulação, ó. Waves, Davidson DX, que mais? Lina, já está mostrando um pouco de ímpeto, mas Waves, Lina, Davidson DX são ativos que estão em uma fase anterior ao Anint, do que uma fase de Dusk. Por quê? Porque são ativos que não tiveram o pivô de alta, mas eles estão ainda na fase de acumulação. Depois de todo aquele movimento de baixa que a gente teve no dia 13 de abril, estes caras, eles ainda estão em acumulação. Então, do ponto de vista do risco e retorno, se são projetos que você gosta, tem uma inclinação, pode ser que fique interessante e eles tenham o mesmo movimento de outros ativos que estão já formando esse pivô de alta. E aqui, pode parecer pouco, 10, 15, 20, 25%, mas é um movimento, gente, pode colocar 25%, 30% de dinheiro no seu bolso em um prazo menor. Isso sem falar de trade. Então, se você estudar um projeto, gostar de um projeto e verificar que esse projeto está num padrão que antecipa um movimento que está acontecendo em outros ativos, pode ser uma oportunidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você gosta do projeto, entende o projeto, enxerga potencial nele, se ele está no padrão prévio de explosão, você tem uma chance à sua frente. Então, os três aqui, ó, Waves, Lina e Davidson DX, eles não têm novidades das últimas semanas, mas eles seguem em acumulação. A acumulação. Essa fase de acumulação é a fase para você fazer a acumulação de bons projetos, de bons ativos, daquele ativo que você está visando lá na frente, uma valorização bem grande. Entende por que chama de fase de acumulação? É por isso. SDAO. Vamos lá. Sei que muita gente gosta e eu tenho levantado preocupação com o SDAO. Até aqui a gente estava muito saudável. Quando começou a perder, a gente começou a falar sobre as preocupações. Olha, tem uma área, ele está perdendo, ele está formando um pivô de baixa, ele está corrigindo, ele está num momento que não está tão interessante. Até aqui ele estava saudável, teve uma rejeição, teve até uma tentativa de pivô de alta e ele simplesmente mergulhou. E agora ele está testando o quê? Esta linha de tendência de alta. O que foi que eu falei? Se ele perder essa linha aqui, ele vai testar essa área aqui. Tá? Então, a gente está falando de uma queda
adicional, se ele perder, de 25%. Do topo, que foi em março, a gente está falando de 73% em potencial. Só que, entenda, você tem que estar consciente desse risco. Você tem que amar esse risco. Só que isso não quer dizer que, já era, já acabou. Se você entende o projeto como um projeto que sim tem esse potencial lá na frente, você pode avaliar um DCA, justamente nessa área e justamente nessa sustentação de linha de tendência de alta. Mas consciente de que teve uma correção muito grande. Eu não tenho um perfil tão agressivo que me levaria a comprar esse Dow aqui. Eu prefiro, sim, que o mercado me mostre ímpeto de alta, mesmo que ele não tenha o rompimento dessa área, e aí sim, forme um fundo ascendente. Porque agora a gente está aqui, ó, chão, 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 chão. O suporte está aqui. Se ele não segurar nesta linha de tendência de alta, o suporte está aqui embaixo. Então eu preciso que ele me mostre que isso. Eu preciso de um fundo ascendente. Fundo ascendente é a indicação de que, opa, o momento está virando, a tendência está virando. E nesse momento não tem tendência virando absolutamente nada. Então, toma muito cuidado. Não é, eu estou comprado, estou super exposto. Você tem que ter um plano também de invalidação. O projeto está andando, ele está caindo por este motivo específico. Se aprofunda nesse sentido. Verifica se é isso que realmente está levando o projeto à queda. E aí sim, você avalia aumentar ou não aumentar, ou até manter esse risco, certo? Olha outro projeto que a gente falou e a gente trouxe a estratégia aqui. E para você ver que a análise gráfica funciona. Olha isso aqui. Você lembra de GMX? Lembra que eu falei, olha, risco, retorno, potencial, aqui a gente tem um suporte, as bases do projeto não foram perdidas, isso pode estar acontecendo com esse DAO, e a gente tem uma área de compra muito clara, com risco muito claro. Eu tinha posicionado aqui, ó, fundo ascendente, ele subiu, criou o quê? Um novo fundo ascendente, está esticando, a gente já está falando aí de uma valorização em 3 semanas de 37%. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, tá? Então, é um movimento que acaba acontecendo. E você pode se aproveitar. Outro ativo, GT AI, GEMA, de inteligência artificial. A gente está vendo o quê? Queda. Queda. Se chegar nesta área aqui, pode ser uma área interessante de buy zone. Por quê? Todos os movimentos em um canal de baixa, quando ele atingiu este ponto, o fundo, ele teve movimentações de alta. E este é um padrão que normalmente rompe para cima. Então aqui pode ser uma oportunidade claríssima. Se ele perder esse fundo aqui, ó, perde o fundo. Opa, susto! Sem continuidade, pode ser uma oportunidade muito grande. Eu vou me aproveitar. Por quê? É uma gema de inteligência artificial. Elas estão sofrendo e elas sofrem mais. Só que quando elas se movimentam para cima, e a gente está falando de potencial financeiro elevado para as altcoins, assim que a gente tiver determinados movimentos, isso aqui pode acontecer. A gente já cansou de ver isso. Só que a gente compra quando está justamente em queda. A gente não compra aqui. A gente não vai comprar aqui. Todo mundo vai querer comprar aqui, não você. Por quê? Sua mãe sempre falou, você não é todo mundo. Então, você tem que comprar quando ninguém quer comprar. Você tem que investir quando ninguém quer investir. Não quando todo mundo quer investir. Quando todo mundo quer investir, a galera vira liquidez, né? Secret. Tô gostando desse movimento. A gente tem ainda espaço para ter um pivô de alta mais claro, tá? Eu tô mostrando no diário. Mas, olha só no semanal. Opa, peraí. Tá ficando interessante, hein? A gente teve a LTB rompida, tivemos movimentação de alta, sustentou o suporte. Ou seja, pescaria de fundo e tá, sim, tendo um pivôzinho de alta. Eu ficaria mais confiante se ele passar por 0,48. Mas já tem sim uma indicação de compra, na verdade uma indicação de força compradora neste movimento. Então vale a pena a gente acompanhar. Quem mais? Sandbox. Galera, Sandbox está em acumulação também. Pode acordar a qualquer momento. Planet.
Galera, para quem gosta de gema RWA, estuda Planet. Estuda Planet que mergulhou. Saiu de 13 para... Meu Deus. Maravilha. Eu amo esse tipo de movimento. Se você entender que isso é um bom projeto, que caiu 85% em 2, 3 meses, esse é o melhor ponto de compra. Para quem entender que é um bom projeto, estuda RWA, gema, avalia. Não vou falar mais nada. Zilliqa, acumulação, Filecoin, acumulação. Lembra de OneInt? Lembra de OneInt? Para quem gosta de projeto, quem entende projeto, entende que esta é uma fase de acumulação. E o dinheiro vai pingando. Padrões que se repetem podem trazer movimentos que se repetem. VeChain, VET. Eu gosto. Tem que acompanhar. Não perder 0.032 é importantíssimo. Acompanhe, fique de olho. Mas cuidado. Pode ser o mesmo caso de SDAO. Tá saudável, por enquanto. Até 0.032 tá saudável. Abaixo disso, começa a ficar um pouquinho ruim. E a IOS? A IOS não tem área de buy zone clara, tá? Eu sempre falo isso. Por que não tem área de buy zone clara? Porque ou a gente tem uma aproximação maior desta faixa aqui, deixa eu até avaliar. Ou a gente se aproxima desta área aqui, abaixo de 0,70 até 0,63, ou a gente tem um rompimento desse topo. Porque aqui é uma área de no trading zone. Você está no meio do caminho. Você está no meio do topo. Deixa eu puxar aqui. Você está no meio do topo. Do fundo. Você está no meio do caminho. Aqui, ó. Está no meio. Aqui não é uma área interessante. Ou mais próximo deste ponto para formar um fundo ascendente, ou pós-pivô de alta. Então, você não comprou aqui, você não comprou aqui, você não comprou aqui, eu comprei aqui. Comprei aqui. Por quê? Round bottom, acumulação, LTB, explodiu. É o que eu venho mostrando em muitos ativos. Agora, vai comprar aqui? Não, você espera. Espera uma definição. Espera uma definição. Ó, definição. E definição pode acontecer no dia de hoje. Sextou e com certeza a gente vai ter volatilidade. Lembre-se sempre, esse vídeo não é uma indicação de compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas, mais uma vez, se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.